Pessoal, de volta para falar de um tema muito preocupante, triste, muitas manifestações, um assunto que mexeu com o noticiário de todo mundo e principalmente após a crescente tensão entre Rússia e Ucrânia no leste da Europa. Você sabe o que está em jogo? O que isso tem a ver com a gente? Qual o impacto desse conflito para outros países e para o nosso Brasil? Vamos bater um papo para tentar entender de uma maneira muito didática sobre essa guerra, né? Converso agora com o historiador Sérgio Campos Gonçalves, que está aqui comigo. Professor, muito obrigado pela presença do senhor, né? 2022, em que a gente vê muitas manifestações sobre a paz mundial, de repente o mundo que vivia uma tensão e algo se concretiza. Essa guerra entre Rússia e Ucrânia. Por que chegamos a esse ponto, professor? Boa tarde. Muito boa tarde. Chegamos a essa crise que diz respeito a algo que tem um histórico complexo. Entre os fatores mais recentes, né, estava a possibilidade de a Ucrânia entrar para a OTAN, que é a Organização do Tratado do Atlântico Norte, que é uma organização criada ali no final da Segunda Guerra Mundial e que sobreviveu desde a Guerra Fria, chegando até hoje. É uma aliança militar com vários países. Na visão estratégica dos russos, essa movimentação seria uma ameaça à lógica do Estado russo, né? Lá em 1991, a Ucrânia conseguiu sua independência com a dissolução da União Soviética. A União Soviética eram 15 repúblicas e a Ucrânia era a segunda mais populosa e, estrategicamente, com uma agricultura importante, indústria, com um arsenal militar importante e também com um arsenal nuclear. Aí, em 1994, diante desse arsenal nuclear que a Ucrânia tinha, depois de ter conquistado a sua independência, os países, inclusive do Ocidente, a Rússia e os países do Ocidente, ficaram preocupados com a Ucrânia deter esse enorme arsenal nuclear. Então, em 94, foi assinado lá em Budapeste um memorando em que, por um lado, a Ucrânia se dispunha a devolver as ogivas nucleares e, por outro, Rússia, Estados Unidos e o Reino Unido, a Inglaterra, se dispunham a respeitar as fronteiras e a integridade territorial da Ucrânia. Mas, 10 anos depois, em 2014, houve protestos lá dentro da Ucrânia que derrubaram o então presidente. E esse então presidente da Ucrânia, ele era aliado dos russos. Aí a Rússia não ficou muito contente com isso e decidiu anexar um território no sul da Ucrânia, que é a tal da Crimeia. É justamente onde fica uma base naval e a frota para o Mar Negro, um lugar muito importante do ponto de vista estratégico e militar. Na época, a Rússia, assim como ela esteve fazendo recentemente, ela fomentou, ela estimulou dentro da Ucrânia rebeliões de separatistas que eram pró-Rússia. Trata-se de uma tentativa de manter a Ucrânia sob controle russo e evitar que a Ucrânia se alie à OTAN. Só que essa tentativa extrapolou para o nível do conflito militar. Talvez, além disso, se trate de uma estratégia da Rússia para manter o controle da usina nuclear de Chernobyl, aquela que em 86 explodiu e vazou radioatividade para tudo quanto é lugar. Ela foi controlada, se eu não me engano, em 2017. Só que lá ainda contém material radioativo e esse material poderia ser utilizado em arsenal bélico. Parece que a Rússia tenta restabelecer recursos e territórios estratégicos que foram um dia parte da União Soviética. Professor, o presidente americano, Joe Biden, ele se posicionou recentemente, né, falando sobre a violação flagrante e unilateral da Rússia. Falou também que Putin é um agressor e o seu país também, todos, né, sofrerão. E fala sobre a maior sanção econômica da história, geograficamente, entendendo economicamente. O que podemos ter a partir de agora com esse conflito, professor? Olha, do ponto de vista dessas sanções anunciadas pelo presidente dos Estados Unidos e até pela própria União Europeia, a gente tem que pensar que no prazo imediato, no curto prazo, não vai virar nada. A intervenção russa está acontecendo agora. E agora é tarde demais para qualquer efeito de sanção econômico-política assustar e fazer retroceder o que está acontecendo agora, que é o conflito armado, né? Somente uma intervenção militar poderia realmente mudar o curso das coisas nesse curto prazo. É interessante observar, por exemplo, que os líderes do Ocidente, parece que eles estão pensando de maneira bastante realista e pragmática, colocando na balança o custo entre talvez ajudar a Ucrânia e diante do peso da influência que a Rússia tem com seu poderio militar, e inclusive com a possibilidade
de trazer para o tabuleiro do conflito a China, porque a China é a maior parceira comercial da Rússia. Por exemplo, a Alemanha ela decidiu agora interromper o gasoduto ligado à Rússia. A Rússia fornece gás para abastecer a Europa, chegando por meio da Alemanha. Mas por quanto tempo, por exemplo, é possível que a Europa fique sem gás para cuidar do seu abastecimento? Quase 40% de todo o gás consumido na Europa vem da Rússia. E o fato é que, lá em 2014, os Estados Unidos e a Europa, eles não foram à guerra para evitar essa invasão dos russos à Crimeia, que é aquela região sul da Ucrânia. Os russos desrespeitaram o Memorial de Budapeste, que é o nome do tratado assinado em 1994, e os Estados Unidos e a Europa não fizeram nada do ponto de vista da intervenção direta militar, além de fazer discursos sobre respeito à integridade territorial, por exemplo. Falaram naquela época em sanções econômicas, sanções políticas, mas não ajudaram diretamente pela via do apoio militar à Ucrânia para que eles mantivessem a Crimeia. Então agora, me parece que essas ameaças no nível das sanções econômicas contra a Rússia não deve ter efeito imediato, se é que vai ter algum tipo de efeito lá para frente. Parece que o Putin calculou muito bem os riscos que ele tinha e a situação de interdependência econômica e política dos vários países para fazer isso. Trazendo a realidade aqui para o nosso país, professor, o presidente Bolsonaro não tem se posicionado, até proibiu, né, o vice-presidente de falar sobre o tema, e essa grande discussão, até porque o nosso país hoje não se organizou para o resgate dos brasileiros que moram na Ucrânia, né, em Kiev, por exemplo, que é a capital. Que tipo de desgaste com essa falta de posicionamento do nosso país pode trazer para o Brasil, professor? Antes de entrar nesse assunto da questão política, em primeiro lugar, do ponto de vista econômico, nós teremos consequências, né? Então, a Rússia é um grande produtor e exportador de fertilizantes. Os preços dos grãos no Brasil explodiram. Assim como também deve o preço do petróleo no mercado internacional ir para as alturas. Então, nós temos uma situação que é devido à interdependência dos mercados, né? E aí, por conta dessa interdependência, esse cenário de conflito potencialmente vai ter consequências para o Brasil. Claro que no nível econômico, como eu dizia, mas também, em primeiro lugar, no custo da estratégia do posicionamento do Brasil no cenário global, justamente devido ao fato do presidente Jair Bolsonaro ter ido lá apertar a mão do Putin às vésperas do conflito começar. Então isso queima o filme, diríamos, do Brasil nas negociações internacionais em vários aspectos. Então nós provavelmente teremos consequências do nível econômico, também no nível político, mas é inevitável que alguma coisa respingue por aqui também, devido ao quanto, devido à globalização, os mercados são todos interdependentes. Há risco de uma guerra mundial, professor? Olha, desde a Segunda Guerra Mundial não tínhamos um conflito dessa proporção em território europeu. E foi justamente a interdependência dos mercados que já acontecia ali no início da Primeira Guerra Mundial que fez com que vários países se envolvessem. Então, na Primeira Guerra Mundial se tornasse com isso um evento global, e isso tomou uma proporção ainda maior para a Segunda Guerra Mundial. É cedo demais para fazer especulações tentando prever o futuro, né? Então, nesse momento, a gente tem que tomar cuidado. Como toda a imprensa está muito preocupada com o assunto, as populações de todos os países querem saber, é claro que vai ter especialistas de todas as áreas, ávidos por publicidade, querendo aparecer a qualquer custo, falando um monte de coisa. Eu já li hoje de manhã que teve gente que falava que estamos diante da emergência de uma nova ordem global, separando o Oriente e o Ocidente. Assim como já ouvi por aí gente dizendo que a Guerra Fria não acabou, gente anunciando essas coisas. O fato é que, para a gente fazer análises com precisão, mesmo para fazer especulações, a gente precisa ter dados, informações. E aqui agora ainda é muito cedo, né? Então, enquanto isso, a gente tem que ter muito cuidado com análises precipitadas no noticiário, e a gente tem que esperar o tempo produzir dados suficientes para que a gente possa analisar com segurança e fazer conjecturas mais bem informadas. É cedo também para pensar em um fim, em um cessar-fogo, professor? É uma outra situação em nível de especulação. A gente vê pelo noticiário de agora, e eu sou entre outros, meu nível de especialidade como historiador não diz nada sobre isso, mas a gente vê que a pressão da Rússia para uma rendição das tropas ucranianas, né?
enquanto que o Ocidente não tomou partido a não ser falar das pressões e sanções políticas e econômicas. No início da semana, o Putin fez um blefe dizendo que não invadiria, etc. e tal, mas o fato é que ao longo das últimas semanas nós víamos acompanhando um deslocamento maciço de infraestrutura de guerra para aquela área. Ninguém faz isso à toa. Então, se ele entrou com essa força toda, provavelmente ele está tentando, depor o governo da Ucrânia, e a gente vai ter que pagar para ver o que acontece, porque eu não acho que esse conflito vai se resolver tão rápido, pelo menos no nível das suas consequências para a economia, para a política e para a segurança global. Em época de pandemia, era a última coisa que o mundo precisava. Pois é, com certeza. Triste demais, o preço muito caro para todos. Professor Sérgio Campos, muito obrigado pela colaboração e participação do senhor, viu? Um grande abraço. Foi um prazer, um abraço a todos. Até mais. Vamos falar de esporte, mudar um pouco